A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, mais um dia, sou a sua irmã em Cristo, a evangelista Zenaide do Nascimento Silva, de Santa Maria da Vitória, Bahia. Queridos e amados irmãos, hoje são 31 de março, de 2025. Estamos com o propósito e vamos correr para concluirmos hoje a leitura e a meditação em um verso do livro de Provérbios e outros, que nós fizemos o propósito com o nosso Deus e concluirmos nesses 31 dias. Iremos correr e esforçar e em nome de Jesus dará certo. Ontem, domingo, o dia de muitas atividades na igreja, escola bíblica dominical, culto noturno e assim muitos afazeres. Eu me esforcei, fiz a meditação, gravei, mas a mídia falhou. Foi necessário fazer novamente. Hoje, dia 31, nós iremos correr para concluirmos com os capítulos 30 e 31, que ontem a mídia não contribuiu conosco. Mas é Deus que pode, sabe ver todas as coisas. E eu convido a você, nesta hora, a ler comigo o capítulo de número 30. E chegaremos lá, no capítulo de número 31, em nome de Jesus. Aí onde você está, eu convido você a abrir a sua Bíblia, no capítulo 30 dos Provérbios de Salomão e outros, e leia atentamente a palavra de Deus comigo. Caso não tenha possibilidade de você ler neste momento, ouça a palavra e chegando em casa, ou quando você estiver no intervalo do almoço, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela é rica em conselhos para nós e nos conduz à vida eterna. Leia comigo Provérbios 30. A epígrafe é: as palavras de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e a Ucal: na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para aqueles que confiam nele. Nada acrescenteis às suas palavras, para que não te repreenda e sejais achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Não calunieis o servo diante de seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Estas três coisas nunca se fartam.
E 4 nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem basta. Os olhos que zomba do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos de ribeiro os arrancarão e os pintões da águia os comerão. Há 3 coisas que me maravilham e a 4ª não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca e diz: não comi maldade. Não cometi maldade, melhor corrigindo aí, não cometi maldade. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a 4ª não pode suportar. Pelo servo, quando reina, e pelo tolo, quando anda farto de pão. Pela mulher aborrecida, quando se casa, e pela serva, quando fica herdeira da sua senhora. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia, no verão preparam sua comida. Os coelhos são um povo débil e, contudo, fazem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei e, contudo, todos saem e em bandos se repartem. A aranha apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Há 3 que têm um bom andar e o 4º passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos, e o bode também, e o rei, a quem não se pode resistir. Se obrastes loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca, porque o espremer do azeite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Graças a Deus, queridos e amados irmãos. Lemos o capítulo de número 20, que nos traz grandes ensinamentos para a nossa vida diária, nossa vida espiritual, nossa vida social, enfim, nos traz grandes conselhos, ensinamentos de sabedoria. E neste dia, nós iremos meditarmos neste verso de número 4 do capítulo 30, que assim escreveu o sábio Agur, cuja mãe chamava Jaque. Eita, mulher privilegiada, mulher prendada, que teve um filho tão sábio como Agur. E o título para esta rápida meditação: só Deus pode e conhece todas as coisas. Aleluias! Então, queridos e amados irmãos, o que Agur proferiu no verso 4? Ele fez algumas perguntas, umas perguntas muito interessantes, né? Vejamos. Ele perguntou: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos punhos? Quem amarrou as águas na roupa? Quem estabeleceu as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho, se é que sabes. Então ele fez aí uma série de perguntas. Vamos contar para nós sabermos quantas perguntas ele fez? 1, 2, 3, 4, 5 perguntas ele fez. E ele estava interrogando, creio eu,
naquele momento ele estava conversando com aqueles rapazes, amigos, senhores, não sei qual a idade, a Bíblia não fala, conversando com o Itiel e o Ucal. E ele, percebendo a grandeza de Deus e a profundidade do poderio e do conhecimento e sabedoria de Deus, ele desafiou aqueles rapazes com essas questões. Ei, vocês sabem quem foi que subiu ao céu e desceu? Vocês sabem quem encerrou os ventos nos punhos? Punhos é isso aqui, ó. As mãos, né? Ou ainda tem também o punho da camisa, da blusa. Você sabe quem já amarrou as águas na sua roupa, todas as águas do continente, do terreno? Você conhece alguém que já estabeleceu todas as extremidades da terra? Ei, vocês conhecem, vocês sabem qual é o nome dele? E vocês sabem o nome do filho dele? Essas duas últimas dá para responder, né? Nós que já estudamos a Bíblia Sagrada. Você sabe qual é o nome dele que pode fazer tudo isso? Deus, que é criador e mantenedor e redentor de toda a humanidade, todo o universo. Ele diz na sua palavra: o controle está nas minhas mãos e eu não passo para ninguém. Eu tenho o controle, diz Deus na sua palavra. E o nome do filho dele? O nome do filho dele é Jesus Cristo Nazareno, aquele que se despiu da sua glória e desceu a essa terra e viveu nessa terra por faixa de 30 anos. E após os 30 anos, ele se entregou naquela rude cruz do Calvário e morreu para que eu e você, nós, pudéssemos alcançar de Deus o perdão dos nossos pecados e termos direito à salvação. E a qualquer momento ele voltará e nos levará para morar com ele no céu de glórias. Aleluias. Esse é o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluias. Queridos e amados irmãos, é muito lindo, muito gostoso a gente estar assim estudando a palavra de Deus, porque cada vez que a gente estuda a palavra de Deus, que a gente medita, como nos aconselha o salmista nos Salmos de número 1, medita nela de dia e de noite. Cada vez que nós paramos para ler e meditar, o Senhor nos revela coisas lindas e maravilhosas e profundas que nós ainda não sabemos. Graças a Deus. Isso para a honra e para a glória do nome do Senhor. Por isso eu te convido, estude a Bíblia Sagrada. Medite nela dia e noite. Vai a uma igreja. Se você ainda não tem uma igreja da qual você faz parte, vai a uma igreja. Vai visitar. Começa a examinar a Bíblia Sagrada e você vai ver que comida maravilhosa é a palavra de Deus, graças a Deus. Queridos e amados irmãos, você que está passando pela primeira vez neste local, neste canal, eu sou a sua irmã em Cristo, a evangelista Zenaide do Nascimento Silva, de Santa Maria da Vitória, oeste da Bahia. Aleluias! E o Senhor reservou esse espaço lindo, riquíssimo, para que nós pudéssemos assim estar aprendendo da palavra de Deus. Ah, Senhor, Tu és lindo. Queridos, ao lermos esse capítulo todo, verso 30, nós podemos perceber quanta sabedoria tinha Agur. Agur era um homem muito sábio, mas ele não se orgulhou, não se quis mostrar grande, que ele sabia de tudo. Pelo contrário, ele se viu como um ignorante. Não é aquele ignorante que se diz que sai quebrando tudo, não. Isso não é ignorância, não. Isso é desespero, né? A pessoa que sai por aí quebrando tudo, medindo força. A Bíblia chama de maldito aquele que confia na força do seu braço, escreveu o profeta Jeremias. Agur aqui, ele diz no verso de número 2,
que diante de todo o conhecimento que ele já tinha adquirido, porque ele era um homem que tinha bastante conhecimento, ele era historiador, ele era escritor, mas ele, observando a grandeza de Deus e a profundidade do poderio e das coisas divinas, ele se colocou dizendo que, na verdade, ele era um homem bruto, ou seja, um homem ignorante, e que não tinha nem entendimento, que ele era o homem mais bruto, mais ignorante da geração, naquela geração a qual ele vivia. Sabe o que é isso, meus queridos? É o homem e a mulher que se colocam na dependência de Deus. O homem e a mulher que se colocam na dependência de Deus, nunca ele vai se gabar, nunca ele vai achar superior a ninguém, nunca ele vai achar o sabe tudo, porque ninguém sabe tudo. Nós temos uma vida inteira para aprender. Aprender e aprender e aprender. Nós aprendemos com as crianças, aprendemos com a natureza. Nós vemos aqui que Agur, ele era um observador da natureza. Leia o texto atentamente e você verá que ele era um observador da natureza. Aleluias! Graças a Deus. E ele muito aprendeu com a natureza. E eu e você também, meus queridos, nós podemos aprender muito com a palavra de Deus e também com a natureza, porque Deus também fala conosco através da natureza, porque a natureza é obra das mãos de Deus. Toda a natureza que os nossos olhos visualizam é obra das mãos de Deus. E nós podemos observar que Agur, ele era um observador e admirador da natureza. E ele muito aprendeu. Assim ele aprendendo, ele reconheceu a pequenez dele diante do nosso Criador, que é Deus. E isso, meus queridos, agrada a Deus. Quando nós nos reconhecemos que nós somos pequenos diante de um Deus tão grande, que criou tudo, os céus e a terra, os mares e todos aqueles que neles existem, Deus agrada. Porque quando nós assim agimos, nós estamos mostrando para Deus que nós temos um coração humilde, que a arrogância, o orgulho não faz parte do nosso eu, mas que nós podemos declarar e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluias. Queridos e amados irmãos, Deus, ele tem os seus atributos que ele não dá para ninguém. Tem os atributos divinos. Deus, ele é onisciente, sabe de tudo. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas e ele é onipresente, está ao mesmo tempo em todos os lugares. E esses atributos pertencem somente a Deus. E Agur, ele reconheceu isso. Onde nós aprendemos sobre os atributos de Deus? Nos Salmos de número 139. Leia atentamente e você aprenderá mais sobre os atributos de Deus. Graças a Deus. Queridos, e Deus, ele jamais, ele revelará toda a grandeza dele, todos os mistérios dele para nós. Nós não temos essa capacidade, né, de Deus nos revelar toda a sua grandiosidade e todos os seus mistérios. Ele, usando o profeta Moisés, no capítulo de número 29, e o verso de número 29, ele usou o profeta Moisés para escrever dizendo: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as encobertas pertencem a Deus. Isso nos diz que nunca Deus nos revelará tudo a respeito da sua pessoa santa, poderosa, maravilhosa, grandiosa. Oh, esse Deus é lindo, meus queridos. Aleluias. Mas ele tem prazer e quer nos revelar da sua graça, da sua bondade, da sua grandeza, do seu amor, cada dia. Para nós adquirirmos, basta tão somente nós estarmos lendo, meditando na palavra dele, tendo uma vida de oração e uma vida de comunhão com ele, que ele tem prazer a nos revelar. Uma vida de oração. Jeremias, no capítulo 33, o verso de número 3, ele usou o profeta para escrever dizendo: clama-me,
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Aleluias! Você quer conhecer as coisas grandes que nosso Deus criou? Quer que Ele revela ao seu coração, ao meu coração, aos nossos corações, as grandiosidades criadas por Ele? Desça na presença dEle, tenha uma vida de oração, uma vida de comunhão. Entra lá na universidade que Jesus Cristo chama todos os dias. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Vamos aprender com Jesus. E Deus está pronto a nos revelar as suas grandezas, porque Ele deixou aqui entre nós, para morar dentro de nós, o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita, quem nos revela as profundezas de Deus aos nossos corações, na medida possível, e nós temos a capacidade de ter acesso. Aleluias! O apóstolo Pedro, meus queridos, na sua epístola, no capítulo 3, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, o verso 18, ele também nos dá um conselho santo e nos faz um convite maravilhoso, para que nós possamos a cada dia estar aprendendo do Senhor e tendo crescimento espiritual na presença do Senhor. Foi quando ele escreveu dizendo: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você quer aprender mais de Deus? Quer ser mais agraciado? Quer ter mais conhecimento de toda a criação divina? Quer ter mais conhecimento de todo este livro, do livro dos Provérbios e outros, que é o livro da sabedoria, escrito por Salomão, por Agur e outros? Então, tenha uma vida de leitura, de estudo e de meditação na palavra de Deus e também de oração, acompanhada do jejum. Queridos, sejamos humildes e vamos pedir a Deus a graça, a força, a sabedoria e que a cada dia Ele venha revelar suas grandezas aos nossos corações. Você que está passando pela primeira vez, eu repito, se ainda não é inscrito, fique à vontade, por favor, pode se inscrever, pode deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. Compartilhe com quantas pessoas você quiser. Esta palavra que não é minha, esta palavra é a palavra de Deus. Eu estou lendo com você e meditando na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Isso aqui é uma enciclopédia completa, composta por 6 livros. E temos tudo de Deus aqui para nós aprendermos, para a nossa vida diária e também para nos preparar para a vida eterna que em breve teremos com Deus lá nos céus. Amém? Eu te convido a orar comigo e também orar por mim e por minha família. Pai querido, Pai amado, neste momento, Deus, eu louvo, eu adoro, eu exalto, eu bendigo, Deus, o teu santo nome, porque só o teu nome, Pai, é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Pai, a ti pertence. O Senhor usou o profeta Isaías dizendo: a glória é minha e eu não darei a outra. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por ter nos achado, Deus, e nos agraciado e derramado desta graça sobre as nossas vidas. Muito obrigada. Obrigada, Deus, pela minha vida, pela vida de todos os inscritos neste canal, pela vida de cada filho, meu Deus, pela vida dos pais, das mães, da família e dos familiares. Obrigada pela vida das minhas filhas, das minhas netas, dos meus netos, genros, irmãos e irmãs, toda a minha família. Obrigada, Deus, pela vida da tua igreja e obrigada